Bem-vindos ao primeiro vlog de 2026. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilioteca. E há quanto tempo eu não apareço aqui, né? Eu sempre começo o vlog assim, que lindo! Dá pra ver que a gente tem uma ótima consistência por aqui. Porém, isso é uma das coisas que é pra mudar esse ano, ok? Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, uma ótima virada, que 2026 seja um ano com muitas excelentes leituras. E nada mais justo que começar esse vlog falando um pouquinho sobre como foram as coisas por aqui, né? Eu não gravei nada, porque sempre parto do pressuposto que as outras pessoas não escolheram ficar aparecendo na internet. Então, gosto de manter elas quietinhas e não ficar enchendo o saco pra gravar. Mas eu passei o Natal na casa da minha mãe, com a minha família, minha madrinha, que também faz parte da minha família, não é mesmo? E foi bem tranquilo. Eu acabei comemorando o meu aniversário aí com uma certa antecedência, porque a gente acabou pegando o bolo dia 24. Vou reclamar disso mais um ano aqui, tá? Por quê? Porque dia 26 a confeitaria que eu gosto, ela não abre. Porque elas trabalham 24, até dia 24 por causa do Natal, aí elas folgam 25 e 26 e elas voltam 27 por causa do Ano Novo. Então, o dia do meu aniversário, pra quem não sabe, é dia 26 de dezembro, é o também conhecido como o dia da folga, entre ambos os feriados. E aí, como todo ano, sempre faço questão de reclamar do dia do meu aniversário. Este ano que passou não foi diferente. Mas aí eu comi o meu bolo de aniversário já dia 24. Dia 26 eu tive um dia bem tranquilinho. Fui no shopping, tomei um sorvete. De noite fui comer um sushi, que estava delicioso. E a virada eu passei em casa, bem de boa, com os gatos. Eu gosto de passar num clima mais tranquilo. E foi bem gostoso. Eu não apareci aqui até agora, pois fiquei enrolando. Essa é a verdade. Mas porque também eu queria chegar aqui pra ter coisas legais pra contar, sabe? E aí, o que eu decidi fazer? Eu terminei meu primeiro livro do ano, tive que voltar numa leitura que eu não tinha terminado ano passado e que se estendeu até este ano, o que é gravíssimo. Mas agora eu sinto que eu estou oficialmente pronta para os livros de 2026. Então, vim contar pra vocês aí o que rolou. Eu não sei se eu provavelmente já contextualizei isso em algum momento aqui no canal, que é o jeito que eu escolho a minha primeira leitura do ano. Esse ano eu coloquei alguns requisitos a mais, porque, sempre bom dificultar minha própria vida. Mas, pra quem não sabe, eu brinco, porque é aquela coisa, né? Não é como se eu acreditasse nisso. Mas eu brinco que a primeira leitura do ano é o que vai definir como será aquele ano de leituras. Fonte, vozes da minha cabeça, exato. Mas, então eu gosto de pegar um livro que eu acho e que eu tenho forte convicção que será uma boa leitura. Um 5 estrelas, ou pelo menos algum livro que eu me divirta lendo. Já que às vezes o 5 estrelas ele é meio difícil de ir com a certeza. E aí, ano passado, eu comecei 2025 lendo A Redoma de Vidro. Foi um livro que eu gostei muito. Só que foi um livro meio coisas pra baixo, não é mesmo? Ele é um livro que fala sobre questões de saúde mental. E eu senti que isso marcou muito o meu 2025. Aí eu falei, quer saber? Pra 2026, eu quero uma coisinha mais tranquila. E eu não gosto de começar. Tem que ser um livro único, porque é isso, é começar e terminar ali, e deu início ao ano, e aí sim posso pegar séries. E é isso, assim, que eu acho que vai ser uma boa leitura e tal. Eu normalmente gosto de não pegar fantasia. E esse ano eu não queria pegar um livro triste falando de coisas para baixo, hein? E aí acabou que eu escolhi Os Maridos, porque tinha visto uma galera falar que esse livro é engraçadinho e tal. Pra quem não sabe, Os Maridos, da Holly Gramanzil, eu não sei falar o sobrenome, mas a gente vai acompanhar aqui a Lauren, que ela tem 20 e poucos anos, e ela sai pra uma despedida de solteira de uma amiga dela, e quando ela volta pra casa, ela é recebida pelo marido, Michael, se eu não me engano o nome dele. Só que temos uma questão, Lauren nunca se casou. E aí, ela descobre que, na verdade, ela é casada há anos. E fica meio sem entender o que está rolando. E aí, nesse meio tempo que ela tá tentando entender o que rolou, de onde surgiu esse marido, o Michael, que é o primeiro marido, ele fala que vai ir no sótão trocar uma lâmpada e tal. E aí ele entra no sótão. Só que quando ele desce, ele não é ele. E na verdade, toda a realidade mudou. E a Lauren tem um outro marido. E a gente vai demorar um tempinho aí pra ela entender que toda vez que o marido sobe no sótão, ele é trocado. E
como isso também afeta a vida dela, porque, querendo ou não, mudar de marido não é só mudar o marido em si. Tu acaba meio que alterando escolhas que tu fez e também a vida que tu tá vivendo, porque é aquela coisa, se tu mora com alguém, aquela pessoa define muito como as coisas acontecem na casa. E aí a gente vai vendo ela se adaptar a ter um marido e ela caindo nessas relações num ponto da relação em que as duas pessoas moram juntos, existe uma intimidade muito grande, não é uma intimidade construída com ela, porque ela não viveu esses anos anteriores de relacionamento. Então ela cai de paraquedas ali no meio, como é que ela lida com isso? Como é que tu te acostuma a viver com alguém que já tá num nível de intimidade que tu tecnicamente ainda não tá? E também como é que tu escolhe um marido tendo a possibilidade de tudo? Porque é isso, ela vai descobrindo que pode ser que exista uma coisa que defina quem são os caras que caem na vida dela, mas o quanto tu consegue aceitar defeitos da pessoa quando tu não construiu uma relação com ela, tu só caiu no meio dessa relação. O que é considerado importante nisso? O que ela deve colocar como requisitos? E a gente vai vendo esse passar do tempo dela mudando de maridos enlouquecidamente e tentando entender o que ela quer fazer, porque como é que ela mantém a pessoa, quais vão ser as decisões que ela vai tomar, o que pode ser relevado ou não. Porque tem uma coisa, né, quando tu casa com uma pessoa, tu teve um relacionamento pregresso em que tu foi descobrindo aos poucos os defeitos da pessoa e tu foi pesando aquilo dentre todas as coisas que foram vividas e o que tu conhece da pessoa. Agora, se tu cai de paraquedas no meio de uma relação em que essas coisas já foram descobertas, então a pessoa não tem aquele cuidado inicial que nós rola nos relacionamentos, das pessoas irem se entendendo aos poucos. Ela chega no momento em que a pessoa é quem ela é, só que pra ela é um susto, então ela não consegue ver completamente as partes boas da pessoa pra pesar isso, então fica muito fácil pra ela só chegar e falar, usa gola alta, não gostei, próximo. E aí ela começa a trocar os maridos por questões mais fúteis também. Então a gente vai vendo todo esse amadurecimento dela em relação a entender quem ela quer do lado dela, entender como isso afeta a própria vida e a vida de outras pessoas muito próximas a ela também. E foi um livro muito gostosinho, sabe? Eu dei risada em vários momentos. Uma coisa que me incomodou a leitura inteira é que ela, no primeiro momento, fica tipo, quem é este homem na minha casa? E aí depois ela fala, ah tá, ok, o sótão está me dando maridos. Só que em nenhum momento ela fica tipo, eu quero minha vida anterior a isso tudo de volta. Porque ela não era casada antes disso tudo começar. Então eu fiquei muito agoniada com isso. Porque basicamente a opção seria só ela ir trocando de maridos, mas em nenhuma situação seria ela voltar a ser solteira. Isso me incomodou um pouco. Eu fiquei, sei lá, fiquei nervosa. Do tipo, eu quero minha vida anterior de volta. Tem como? Eu gostei, no geral. Não foi um 5 estrelas, como eu gostaria que fosse. Foi um 3,5 aqui. Mas um 3,5 muito feliz, tá? Muito alegre. Porque eu me diverti muito lendo. Foi uma leitura muito rapidinha, muito gostosa. Acho que tem um momento em que essa troca dos maridos se torna meio repetitiva. Eu entendo que a autora quis mostrar que é realmente o que estava acontecendo. Ela estava passando por isso muitas e muitas vezes. Eu acho que já tinha ficado claro em um momento e ela não precisava repetir tantas vezes esse sistema de ficar descrevendo essa situação da Lauren trocando de maridos, efetivamente. E aí eu preferia que esse tempo dessas cenas repetitivas fosse usado um pouco mais pra gente aprofundar essa questão de o que ela poderia realmente considerar indispensável no relacionamento. Tem uma situação aqui que a gente vai ver ela parando pra refletir sobre como não vale ela ficar vivendo momentos importantes com pessoas importantes pra ela, se no fim as outras pessoas não vão lembrar disso. Então, é meio que construir uma relação que não existe o outro lado, né? Tu investir numa relação em que a outra pessoa nunca vai saber que aquilo foi feito. E como é um ponto de vista solitário. E aí a gente vai ter também um personagem específico que vai aparecer em certo ponto, que eu também queria ter visto um pouco mais dessa parceria que eles criam. Eu sinto que essas coisas que a autora tinha, que poderiam ser aprofundadas, não são aprofundadas efetivamente, porque a gente gasta muito tempo repetindo esse sistema de sobe o marido no sótão, desce outro marido no sótão. Ela analisa, ela acha um problema, sobe o marido no sótão, desce outro marido no sótão. É isso, eu acho que o tempo e a quantidade de páginas que a gente tem aqui poderia ser aproveitado de um outro jeito. Mas, ainda assim, gostei muito, me diverti, gostei da personagem, da ideia e de como
É um jeito divertido e engraçado de abordar essa questão de o que a gente considera importante e indispensável numa relação, em como pular etapas, às vezes, de uma relação também não é a melhor coisa a ser feita. O meu sentimento final, querendo ou não, do livro foi divertido. E eu espero que isso seja um sentimento que eu tenha muito ao longo deste ano, porque eu quero ler livros cabeça, reflexivos e tal, às vezes falando de umas coisas meio pra baixo, mas eu também quero ler umas coisinhas divertidas, sabe? Só pra, espairecer. A gente ameaça que vai entrar num assunto complexo, mas não entra efetivamente numa grande discussão. Ao mesmo tempo, eu tenho vários livros nessa categoria, mas eu também quero mais coisas assim, que sejam divertidas e que não me deixem frustrada. Porque isso é uma questão, sabe? Eu quero isso, eu quero um 13,5 feliz. Prefiro um 13,5 feliz do que um 4 estrelas sofrido. Talvez seja isso. E aí, eu terminei ontem, isso aqui que eu estava lendo desde o ano passado, que eu acho que eu falei em vlog quando eu comecei a ler esta bomba aqui, que é A Dança da Morte, do King. Era o meu próximo livro aí sei lá, no desafio. Eu não sei mais se é um desafio, sei lá, nessa minha coisa que eu propus a mim mesma e que quem está sofrendo sou única e exclusivamente eu. Mas, Dança da Morte. Gente, 1.200 páginas, eu demorei meses pra ler isso aqui, efetivamente. Tá que no meio disso eu dei uma pausa pra ler outras coisas, mas esse, infelizmente, foi um livro que não funcionou nem um pouco pra mim. Mas assim, nem um pouco mesmo. E eu me sinto meio triste porque eu queria muito que tivesse funcionado, porque as pessoas que gostam desse livro, elas falam dele de um jeito muito animado. Então, também por ser meu primeiro grande calhamaço no King, né? Porque antes o maior livro dele que eu tinha era Salem. Eu acho que tem umas 800 páginas, talvez um pouco menos. E aqui a gente tem 1.200, né? Então acaba tendo bastante espaço para história. E eu gosto muito da proposta, né? Acho que a primeira coisa que eu posso comentar sobre A Dança da Morte é um livro com muitos e muitos e muitos personagens, tá? No início, quando eu vi que isso ia acontecer, e na verdade isso é uma coisa meio típica do King, ele sempre gosta de colocar 45 mil pessoas diferentes, eu comecei a listar. E eu tenho uma lista com muitos e muitos e muitos nomes. Isso que chegou uma parte do livro que eu entendi que nem todo mundo que era citado ia viver por muito tempo. Porque a gente tem aqui esse cenário meio apocalíptico aí, de a humanidade tá indo de camisa de saudades eternas. Esse foi o primeiro ponto. Tem muita gente, se tu, assim como eu, é uma pessoa que não consegue lembrar de nomes, anote. Foi a melhor coisa que eu fiz. Teve vários momentos que eu voltei pra conferir a minha lista interminável de personagens. E realmente nem todo mundo que aparece vai continuar, então nem todo mundo precisa ser anotado. Mas se a pessoa aparece 2, 3 vezes, é bom anotar. Porque provavelmente ela vai aparecer em algum outro momento, pelo menos uma citação. Daqui 500 páginas tu vai olhar e falar, quem é essa pessoa? Pois é, eu sabia quem era. Por quê? Porque eu tinha anotado. Isso foi bom também, porque como eu demorei muito tempo pra finalizar o livro, chegou no final, eu não lembrava de umas pessoas lá do início, então é legal fazer essa parte. Mas aqui a gente vai acompanhar o quê? O mundo indo de arrasta, na verdade. Acontece um erro aqui do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E eles acabam espalhando um vírus muito letal sem querer. Eu vou dizer que essa parte inicial da gente vendo essa doença, esse vírus se espalhando pelo mundo, é uma parte muito legal. E que também é um momento de apresentação dos personagens principais que a gente vai acompanhar durante toda a história. O livro é dividido, se eu não me engano, em 3 partes. Então, a parte 1, eu diria que pra mim foi a melhor e foi o que eu mais gostei de ler. Eu comecei a travar na parte 2, a parte 2 com certeza foi a mais lenta pra mim. E aí o finalzinho ali deu legal, os assuntos que estamos tratando, mas ainda assim foi lento. Mas aí a gente vai ver esse vírus se alastrando e acabando com a humanidade, porque basicamente, uma explicação bem leiga, tá? Mas a gente tem o vírus e existem mutações dele. Mas essas mutações que acontecem nos vírus, elas costumam demorar muito. E elas costumam acontecer por causa de modificação de local e tal, umas coisas desse tipo. E aí é por isso que a gente consegue, por exemplo, ter vacina de gripe. Olha que interessante. Porque o vírus vai se modificando conforme as vacinas vão surgindo, mas existe um tempo que é suficiente pra gente conseguir ir se imunizando, tá? Porém, esse vírus do Capitão Viajante, que fica conhecido como esse nome, ele é um vírus que ele faz essas mutações muito rápidas. Então, o sistema imunológico do
corpo humano não consegue se defender a tempo, basicamente. A imunidade da pessoa, ela não consegue ser rápido o suficiente para defender o corpo daquele vírus no tempo que ela está imune a ele. Então o vírus meio que não morre, logo ele se modifica, logo ele continua no corpo e a pessoa não consegue melhorar. E aí a gente vê isso acontecendo com várias e várias pessoas, porém existe um seleto grupo de pessoas que não sabemos o porquê, não são afetadas por esse vírus. E aí são essas pessoas que a gente vai acompanhar principalmente aqui. E aí, depois de basicamente quase todo mundo morrer, a gente vê as pessoas tendo sonhos muito vívidos e sonhos que são separados aí em dois grandes grupos, que é uma galera que sonha com uma senhora que está chamando para uma parte do país. Se passa nos Estados Unidos, aquela coisa de sempre, Stephen King, não é mesmo? E tem gente que sonha com uma aparição meio sombria, como se fosse um bicho-papão mesmo, perseguindo e que esse ser está de olho nas pessoas. E aí a gente vê o que sobrou da humanidade se dividindo entre esses dois grupos. As pessoas que estão indo atrás dessa senhora, que se chama Mãe Abigail, e as pessoas que estão indo atrás desse cara, que aqui no livro é chamado como Homem Escuro. E a partir disso, como a gente vê pessoas se unindo, a gente também vai começar a falar sobre uma reconstrução de sociedade e o que vai ser levado à frente, já que temos poucas pessoas, então como as coisas vão ser adaptadas a partir de então. E aí os personagens que a gente mais vai acompanhar aqui é a Mãe Abigail, que vai aparecer em certo momento. A gente vai ter o Stu, que ele é um dos primeiros personagens a aparecer e serem apresentados no livro. A gente vai ter a Fran também, que é uma jovem. Se eu não me engano, ela tem tipo 20 anos, uma coisa assim, ela é bem nova. E ela descobriu recentemente que ela está grávida, então a gente vai ter também esse grande problema para ser resolvido, porque estamos acompanhando um mundo onde não existem hospitais, não existe eletricidade, porque é isso, para as coisas funcionarem precisa ter gente organizando isso, e se a grande maioria das pessoas morreu, muita coisa foi perdida no meio do caminho, né? Outros personagens principais, a gente vai ter o... como é que é o nome dele? Viu? Eu não lembro os nomes dos personagens. A gente tem, junto com a Fran, o Harold, que ele era um menino que sofreu muito bullying na escola. Ele é um pouco mais novo que a Fran. E ele era, na verdade, o irmão mais novo de uma colega da Fran. E ele é um dos outros sobreviventes desse mesmo lugar que a Fran mora. Então, eles acabam se unindo e, aos poucos, as pessoas vão se encontrando e formando grupos maiores. A gente também acompanha o Larry, que é um cantor em ascensão. Ele lançou o primeiro hit dele e digamos que ele não estava cuidando muito bem da grana que ele estava recebendo com esse hit. Então, ele se viu numa situação financeira um pouco perigosa, o que faz ele voltar para a cidade em que a mãe dele mora, que é Nova York. Então, a gente começa a ver também como as coisas estão sendo levadas, como o país está lidando com essas informações, porque foi um erro das defesas dos Estados Unidos. Então, como essa notícia está sendo relatada, o que está sendo dito, como as pessoas estão sendo cuidadas também. Então, é legal ver as coisas tomando dimensão e ver as escolhas, principalmente políticas, do país sobre como contar para as pessoas ou não contar, o que é feito nas cidades. Então a gente tem esse movimento também do exército chegando em várias cidades, mas também não podendo dizer o porquê que eles estão ali. Um dos assuntos mais interessantes do livro, na minha opinião, é a questão da gente ver uma sociedade caindo, assim, né? Porque é isso, quais são as decisões que vão ser tomadas, e aí depois a gente ter esse momento de as pessoas começarem a pensar no que vai ser mantido nessa nova sociedade, que tem um número bem menor de pessoas, como não cometer os mesmos erros, o que tem que ser mantido, o que tem que ser feito de um jeito completamente diferente, mas como é difícil se afastar do que estava sendo feito antes, sabe? Então, para mim é um livro com altos e baixos, muito mais baixos do que altos, mas tem seus momentos que eu fiquei muito envolvida. A gente tem aqui também o Nick, que é um personagem que tem deficiência auditiva, então como isso é colocado, eu acho que existe, assim, King sempre tem umas coisas meio preconceituosas, e que é colocado porque as pessoas estão naquela zona cinzenta, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim, e lá lá lá. Mas ainda assim eu gosto de como é colocado esse personagem
e de como ele é um personagem muito independente e como ele também, sem querer, é colocado num lugar de organização e de responsabilidade mesmo, não sei explicar. Mas ele é um personagem que eu gostei muito de acompanhar. O Stu também é um que eu gostei de ver, ele teve um desenvolvimento legal, mas também, ao mesmo tempo, eu não estava muito feliz. E aí a gente tem que falar sobre o Randall, que é o nosso grande homem escuro, que é o nosso grande vilão aqui nesse livro. Pra mim, ele é bem construído, mas eu não consigo ficar preocupada com as atitudes vilanescas dele aqui, porque eu não me preocupo. Nossa, meu cabelo ficou uma coisa. Mas porque eu não consigo me preocupar com os personagens que estão aqui vivendo. Então, uma coisa é, o Randall tem presença, as cenas dos sonhos que são narradas realmente tem uma coisa, assim, o jeito que ele é colocado nessa história é legal, mas eu sinto que pra eu ter, sei lá, sentindo um senso de urgência maior, eu precisava ter me apegado mais à história, o que não aconteceu comigo, logo, infelizmente não funcionou, mas soube que este é um personagem que aparece com uma certa recorrência nos livros do King. E aí tá uma das coisas que me fez escolher ler os livros por ordem de lançamento, porque, pelo jeito, eu verei este personagem mais pra frente novamente, e fará sentido algumas coisas que são ditas aqui mais pra frente também. E isso é uma coisa que me motiva a continuar lendo os livros do King, porque por mais que eu não tenha uma relação extremamente satisfatória com os livros lidos até agora, ainda assim eu sempre gosto muito da premissa, eu normalmente não gosto de como é executado, eu tenho um certo problema com os finais, mas no meio de 1.200 páginas, tiveram alguns momentos em que eu gostei muito de estar lendo. Essa é a questão. Eu diria para uma pessoa que não tem, sei lá, tempo disponível para ler, ou que tem que selecionar muito bem os livros que lê, para sentar e ler King, não. Para sentar e ler A Dança da Morte, não. Não recomendo esse livro, não gostei do livro, mas ainda assim, eu sinto que eu consigo encontrar algumas trufas no meio, sabe? E eu espero que em algum momento eu leia alguma coisa dele que realmente seja pra mim e que eu me sinta mais contente lendo. Tem várias coisas que falam que tende a sair um pouco desse caminho de escolhas do King, que é Novembro de 63, Misery falam muito bem, It falam muito bem, os livros mais recentes dele também, alguns que são mais curtos. Mas me propus ler na ordem, então se eu vou continuar lendo King, eu quero continuar lendo nessa ordem, porque vai acontecer esses momentos que eu acho que vão me dar um gás, que é reencontrar alguns personagens, ou encontrar alguma referência, alguma coisa, e saber de onde isso veio. Então continuamos, tá? Eu não dei nota ainda pra este calhamaço. Aquilo é um livro ruim? Não, mas claramente não foi um livro pra mim. E aos poucos eu também sinto que eu vou conseguir identificar mais ainda quais são as minhas questões com o King, assim, como eu sinto, porque eu entro nos livros muito animada. Eu gosto muito da premissa que é colocada aqui, só que o desenvolvimento costuma me perder muito, muito. Eu sinto que algumas coisas são colocadas por ser colocadas ali meio de qualquer jeito. Tem detalhes que não fazem diferença alguma eu ter, mas que são colocados ali. Eu não gosto sei lá, do jeito que ele elabora o texto, não sei explicar direito, mas acaba que não funciona de um jeito fluido e gostoso para mim a leitura. O que dificulta muito, mas não desistirei ainda e continuarei. O próximo livro que eu tenho que ler é Zona Morta. Mas antes disso, existe um livro de contos que eu não vou lembrar o nome, mas que saiu em 78 também, se não me engano. E a gente vê o quão atrasado eu tô, né? Porque esse homem não para de lançar livros e eu estou lendo ainda um livro de 78. Mas é isso. Ah, e uma coisa que eu tenho que realmente elogiar é que o King sabe criar uma vibe tensa quando ele está afim. Porque é isso, sonhos, a parte que a gente vê os sonhos e as interferências do Random, elas são cenas tensas, dá pra sentir essa vibe no ar. Só que todo o resto não funciona. Na época que eu li Iluminado, tem uma cena muito específica que eu lembro, que não existe no filme, que é uma cena em que os arbustos de fora do hotel criam vida.
E aí a gente vê essa cena do menininho, que eu não vou lembrar o nome dele, indo em direção ao hotel, mas ele tem que ficar olhando os arbustos que estão ao contrário de pra onde ele tem que ir, e tá tudo cheio de neve, então é um lugar meio difícil de andar. E essa cena eu lembro de ficar tensa lendo, assim. Então, quando o King coloca essas cenas, elas são muito bem feitas. O problema é que, normalmente, o livro tem 500 páginas e a gente tem, sei lá, 80 nesse tom. Então, acaba não sendo muito proveitoso o resto. Mas é isso, espero muito gostar da próxima leitura que eu fizer dele. Rezemos. E aí, agora eu vou ter a minha próxima leitura aí, de janeiro, vai ser o primeiro livro de Mistborn, A Primeira Era, porque é pra ter aí esse ano a leitura coletiva da Tami do Resenha Sonhos com a Trama de The Way of Kings. Como é que é? Guerra das Tempestades. Lembrei o nome da série. Eu tava com ambas os nomes em inglês. Bilíngue. Mas Caminho dos Reis vai ter aí toda a leitura da série, porque esse ano vai sair aqui no Brasil o quinto e último volume desse arco inicial. E aí eu quero muito ler Mistborn antes de entrar para essa parte do Brandon Sanderson. Ano passado eu li Elantris, que foi meu primeiro livro dele. Este ano pretendo ler Mistborn e o relato da Guerra das Tempestades. Espero muito gostar. Muito mesmo. Eu tenho expectativas, tá? Mas aqui está, eu tenho a edição em capa dura, que a Trama lançou, que eu acho belíssima. E eu acho que vai ser uma leitura tranquila, espero. Enquanto eu estiver lendo esse aqui, talvez eu pegue alguma coisa mais levinha pra intercalar, mas ainda não sei. Mas é isso, gente, o vlog iniciado. Talvez eu leve vocês até eu terminar este primeiro volume. Pode ser que sim. Mas eu nem sei se eu cheguei a falar aqui de hoje. Hoje é dia 8 de janeiro, que já foi uma semaninha aí do ano. E eu tenho gasto os meus dias com leitura, assistir The Pitt. Gente, a primeira temporada hoje começa a sair a segunda. Que sériezinha gostosa. Eu não imaginei que eu diria isso. Inclusive, é uma série que traz atenção, fala sobre vários assuntos bem atuais nos Estados Unidos. É uma série médica, pra quem não conhece. A gente acompanha um plantão deste hospital. A gente acompanha o plantão de emergência. Então, é um ambiente meio caótico. E eu sempre tinha a sensação de que ia ser uma série meio tensa. E ela tem seus momentos, mas eu achei meio engraçadinho em várias situações. Não aquele engraçado, haha, mas aquele engraçado, sabe que tu solta aquela risadinha pelo nariz? O arzinho da risada. E esse tom de engraçado. E gostei de como a série conseguiu abordar várias coisas bem sérias, sem forçar muito as coisas acontecerem de uma forma bem natural, enquanto mostra como é um atendimento humanizado, quais são os problemas que os profissionais que estão ali podem estar enfrentando, tanto problemas pessoais, mas também problemas da instituição, porque a gente vê ali uma questão financeira, né? Porque, querendo ou não, o hospital ainda assim quer lucro. E a gente vai ter toda essa situação, vai ser muito comentado sobre a situação de substâncias ilícitas também. E eu acabei gostando bastante do jeito que a série foi sendo construída. São 15 episódios a primeira temporada. Basicamente é 1 hora de plantão por episódio. Então a gente acaba acompanhando bem um dia, com bastante detalhes, o que eu achei muito legal. Espero gostar muito da segunda temporada também. E é isso. Quando tiver mais coisas a comentar, volto aqui. Boa tarde, galera. Eu acho que eu ainda não tinha feito esse ângulo desde que eu mudei de sofá. Sejam bem-vindos ao meu não mais tão novo sofá. Jesus, hoje eu já falei assim, ó, muito. Mas, como estou arrumada, vim fazer uma atualização para este vlog, não é mesmo? Hoje eu tive consulta da manhã e depois terapia. Ou seja, falei pelo menos 2 horas quase sem parar. Levemente cansada. Mas, vamos às atualizações. Eu tenho mais atualizações cinematográficas do que de leitura. Mas a gente vai assim mesmo, tá? Queria dizer que comecei em Mistborn, tô bem no início ainda, tá? Mas eu resolvi fazer com essa leitura uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, colocar, na verdade, em prática. Essa ideia, que é não necessariamente fazer fichas de leitura, mas fazer algo semelhante a isso. Porque eu tenho notado como eu sinto falta, às vezes, de ter um lugar que eu tenha uma facilidade para usar e conseguir relembrar coisas importantes do livro, sejam nome de personagem ou acontecimentos muito específicos, porque muito não necessariamente tão específicos, mas ter algo que me auxilie, além da minha cabeça, a relembrar o que eu li naquele livro, porque chegou num ponto que
eu tô começando a perder informações. E aí, principalmente porque Mistborn é pra gente estar aí entrando num esquema de pirâmide que vai demorar anos para ser finalizado, eu achei que seria interessante aqui a gente eu já começar a fazer esse esquema de ir anotando as coisas. Então talvez eu até faça pra Mistborn e para alguns outros livros uma coisa um pouco mais detalhada, mas a ideia é começar a fazer isso para todos, assim, e ter uma ficha de leitura mesmo para me auxiliar na vida, assim. Inclusive eu comecei, na verdade, a fazer isso com a Dança da Morte, né? Mas a Dança da Morte eu fiz mais por necessidade do que qualquer outra coisa, porque eu, na realidade, não fiz uma ficha de leitura efetivamente, eu só registrei o nome de cada um dos personagens que apareceu, porque como é muita gente, e eu não sou uma pessoa que retém muito nome de personagem, e o King também adora colocar uns nomes bem parecidos, eu falei, não, vou anotar todo mundo. Anotei, tem nossa, eu tenho uma lista extensa, tá, de gente, porque o livrinho que aparece gente. Isso que chegou em um ponto do livro que eu falei, eu não vou mais anotar qualquer um que apareça. Tem que aparecer pelo menos umas 2, 3 vezes pra eu achar necessário colocar na lista. Então tivemos essa pequena experiência. Aí agora com o Mishburn eu tô tentando definir como é que eu vou fazer. Eu tinha começado já fazendo uma ficha mesmo física, porque eu quero deixar dentro do livro, mas eu não acho que vai ser muito prático durante a leitura. Então eu acho que talvez durante a leitura eu vou anotando no bloco do celular mesmo, e depois eu passo isso para uma ficha física para ficar aqui dentro e ter isso registrado. E daí talvez essa ficha digital eu até faça um lugar para ir guardando todas, sabe? Não sei, ainda estamos testando e por isso que eu tô tão no início. Então vai demorar um tempo para eu conseguir voltar ao meu ritmo de leitura, fazendo ainda todas essas coisas. Mas o que posso dizer é, eu tô no capítulo 2, 3. Tô investida, tá? Eu achei muito legal o jeito que isso aqui começou. A proposta de Mistborn é muito legal, né? Inclusive, a primeira linha que temos na contracapa é: certa vez, um herói surgiu para salvar o mundo. Ele fracassou. Desde então, o mundo tem sido um deserto de cinzas e névoa, governado pelo imortal conhecido como Senhor Soberano. A esperança, porém, persiste. O livro já nesses 2 capítulos iniciais já tá introduzindo várias coisas do universo, nada de um jeito muito agressivo e tudo muito bem explicado, o que, na verdade, pra mim tá se assemelhando bem ao que a gente já viu em Elantris, como o formato do Brandon contextualizar esse mundo que a gente tá, e eu gosto muito dessa premissa da gente... O bem já venceu, sabe? Não é o bem, o mal já venceu. A gente não tá vendo a preparação para essa primeira guerra, a gente tá vendo o que já aconteceu e quais foram as consequências. Então, o que me deixa muito animada. E também, eu conheci aí um grande personagem, não vejo a hora de passar mais tempo com ele, tá? Que é o nosso divo, Kelsier. Tô gostando muito do personagem, da vibe dele. Ele é muito... Vamos lá e lá a gente faz. Mas inteligente e ao mesmo tempo, não sei, é uma presença, sabe? Efetivamente uma presença. Eu já tava animada com Mistborn, eu acho que eu já tinha, eu acho não, eu tenho certeza que eu já tinha algumas expectativas, mas depois de ler esse início, eu fiquei mais animada, do tipo, tá, talvez, aparentemente, não será uma decepção, eu vou gostar. Então, vocês vão acompanhar essa leitura inteira, provavelmente, tá? Provavelmente também vai ser meio complexo de eu ficar falando aqui, porque não quero dar spoilers. Mas, sobre as minhas empreitadas cinematográficas, ultimamente estou cinéfila. Eu assisti ontem a adaptação de Férias com Você, o livro da Emily Henry. E, gente, esse é um livro que eu não gosto, tá? Eu li esse livro nas férias, eu tava esperando uma coisa super felizinha, e eu lembro que foi um saco de ler, eu não aguentava mais. Mas terminei, li tudo, porque sou persistente. E eu queria muito ver essa adaptação, porque eu acho que talvez de todos os livros da Emily, esse seja o que tem mais chances de eu gostar mais da adaptação do que do livro. E que foi o que aconteceu. Eu ri o filme inteiro. Gente, o filme é uma delicinha. É muito gostoso, a química dos personagens é muito boa. As coisas que não funcionam no livro funcionam muito bem em tela. Porque o meu problema com esse livro é que ele se estende muito. E a gente fica num lenga-lenga, às vezes, que é meio exaustivo, porque existe uma repetição muito grande. Pra quem não sabe, o livro são 2 amigos que eles viajam todo ano juntos, por isso de Férias com Você. E a nossa personagem principal, ela trabalha com isso, ela trabalha falando sobre destinos para férias e tal. Então ela trabalha tirando férias, olha que legal. E aí a gente vê que ela já tá meio desgostosa com isso, e a gente sabe que nos últimos anos não existiu mais essa
viagem de férias entre ela e esse amigo que é o Alex, mas a gente não sabe o que aconteceu, só sabe que alguma coisa aconteceu. E aí, a partir de então, a gente já começa a acompanhar, porque ela vai rever ele no casamento do irmão dele, que ela foi convidada e eles querem muito que ela vá. E ela também vê uma oportunidade ali de ser meio maluca, porque ela é uma personagem meio doidinha. Então a gente acompanha essa linha do presente, e enquanto isso a gente volta pra ver cada um dos verões que eles viajaram juntos, até chegar efetivamente no momento em que alguma coisa aconteceu. Só que demora muito para as coisas serem respondidas. E aí tem várias coisas que acontecem repetidamente, o que dá uma cansada, assim. Então, os personagens parecem muito mais chatos no livro do que no filme. No filme, a personalidade deles funciona melhor, o formato da relação também. Então eu sinto que o filme, no geral, conseguiu funcionar melhor, com exceção, talvez, ali da retinha final, bem no final mesmo, porque ele não deixa explícito algumas coisas que foram resolvidas. E, assim, é um filme bobinho, é um filme engraçado, inclusive porque os pais se não me engano, da Pop, eles são muito engraçados. Isso permaneceu no filme. Eu, como já faz um tempo que eu li o livro, eu não sei dizer se tem cenas exatamente como no livro, mas eu tenho a sensação que sim, que tem coisas que, assim, fala a fala, basicamente. O que é muito satisfatório pra quem gostou do livro. Eu sinto que as coisas que funcionaram no livro, eles repetiram no filme, e o que talvez não funcionasse também no filme, eles conseguiram adaptar de um jeito que acabou sendo mais gostoso de acompanhar essa dupla durante essas aventuras. Eu achei um filme engraçado, um filme gostosinho, não aborda assuntos muito sérios, e na verdade não aborda nenhum assunto sério, ele é bem rasinho, tá? É só pra molhar o pé mesmo, mas é um filme que te faz feliz, tá? Eu achei um sólido 4 pra sentir a falta de uma comédia romântica tão levinha, gostosa, que eu risse tanto, que desse aquela urgência de tipo, pelo amor de Deus, vocês claramente querem se beijar, então se beijem. Parem de enrolar. Logo, recomendo muito mais o filme do que o livro. Mas se quiser ler o livro também, tem gente que gosta. Eu acho que talvez de todos os livros da Emily Henry seja o mais possível de dar errado. Mas teremos aí uma enxurrada de adaptação dos livros dela. Eu acho que quase todos, se não todos, já tiveram direitos comprados. E eu acho que vem aí meio logo, porque também não são histórias muito mirabolantes, o que facilita também na adaptação. Nesse meio tempo também assisti o novo episódio da segunda temporada de The Pitt, ansiosa pra ver a temporada. Infelizmente será episódios semanais, o que é bom, porque dura mais, mas também é ruim, porque eu queria ver tudo logo. E foi muito sem querer, porque eu não tinha me tocado que se eu assistisse certinho, e nos dias ali que eu assisti, eu ia conseguir terminar a tempo de acompanhar os episódios novos. Então acabou fechando meio sem querer. E eu tô bem animada. Assim, pra mim é uma série que tem sido muito sólida e muito satisfatória. Aí também assisti nesse último final de semana a série que está todo mundo falando, que é All Her Fault, que é a série com a mulher que faz Succession. E gostei bastante. Eu tenho algumas pequenas questões com a série, mas eu gostei. Ela não é muito crível. Não sei se ela não é crível. Eu achei que ela ia ser um pouco menos novela mexicana do que ela realmente foi. Mas ainda assim eu gostei de como ela foi montada. A gente tem 8 episódios, é bem curtinha. E aí a gente vai estar acompanhando essa mãe que acha que o filho tá brincando na casa de um coleguinha, mas quando ela vai buscar, ela descobre que, na verdade, a mensagem que ela respondeu dando ok pra criança ir brincar na casa do outro não foi mandada efetivamente pela mãe dessa criança. E o filho dela sumiu. Então, a gente vai acompanhando isso, o desenvolvimento disso, a polícia também investigando o que está acontecendo, assim como toda a produção de suspense. A gente tem vários suspeitos, e a gente vai aos poucos sendo apresentado a todos esses personagens. Aqui a gente tem um núcleo que é a mãe, o pai, os dois, o irmão e a irmã do pai do menino, e um amigo da mãe que também tá há muito tempo ali e é muito próximo deles. E aí, junto com isso também a gente tem alguns outros personagens que vão sendo inseridos, porque como são famílias muito bem abastadas, também existem as babás. E então a gente tem essas duas famílias, basicamente, e toda a investigação que acontece em torno do sumiço do menino. Eu achei que a ordem dos episódios acabou sendo muito satisfatória, porque
ele consegue te deixar instigado. É uma ótima série pra maratonar e ver tudo na sequência. Eu vi basicamente os 7 episódios iniciais num dia. E aí, só não assisti o 8º porque não deu. Porque senão eu tinha visto tudo de uma vez só. Ela te deixa curioso, ela te envolve bastante. Ela usa desse assunto central, que é o desaparecimento do menino, pra conversar sobre outras coisas mais sutis, como a responsabilização da mãe, como cuidar da família e do filho não é considerado um trabalho, como se isso fosse tempo para si e tal. Então a gente vai ter esses assuntos ali. A série também vai abordar levemente alguns assuntos sobre inclusão, sobre neurodivergência, mas assim, pouquíssimas coisas mesmo, porque querendo ou não, o foco da série é o desaparecimento da criança. Mas eu gostei bastante, recomendo, é justificável o quanto ela tá sendo uma série hypada. E eu acho que foi isso, as atualizações aí dos últimos dias. Eu acho que, não sei se eu falei, mas hoje é dia 12 de janeiro, estamos indo aí pra metade do mês. Sinto que está passando rápido. Aí no meio disso também, tive o quê? Levei gato pra vacinar. 50% da população de gatos aqui de casa, no caso foram 2. Ainda falta a Atena e a Tisca, mas isso é só problema pro final do mês. Eles foram muito comportados, tá? Porque eles são muito queridos, amados. E deu tudo certo. O que é sempre uma preocupação, porque eu sempre acho que vai ter alguma reação alérgica. Mas é isso. Lendo mais um pouco de Mistborn, venho aqui atualizar vocês, ok? Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje é dia 29 de janeiro. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Estou aparecendo aqui no meu cantinho porque estou esperando o notebook ligar pra eu mexer em umas coisas, porque estou tentando planejar um mês de fevereiro cheio de conteúdos pra vocês, tá? Olha que coisa louca. E aí eu tô esperando o notebook ligar pra eu mexer em alguns roteiros. Ai, porque ela tá muito profissional. Mas aproveitar que o meu notebook demora anos pra vir aqui falar com vocês sobre este querido aqui, ó, Mistborn. Eu estou em uns 60% do livro. Eu acabei lendo algumas coisas aí no caminho, que eu não sei se eu comentei já com vocês ou se eu vou comentar, mas isso me fez dar umas pausas na leitura de Mistborn. E aí eu voltei essa semana mesmo, e tem sido uma experiência muito legal. Coisas que eu posso falar pra vocês sem dar spoiler, sabe? A gente tem personagens aqui muito legais de acompanhar. Acho que é muito difícil não se apegar em pelo menos algum deles. Eu estou sendo fã de carteirinha do Kelsier, não tem muito o que falar sobre isso. Tem ali o grupo do Kelsier, que é muito carismático, não tem como não se apegar, como eu disse, em algum deles ou em todos eles. A gente tem o Kelsier, que tem ele tem esse posicionamento de fodão, tá? Essa é a verdade. E tem toda uma história ali dele e por trás da figura que ele tá passando pra essa galera. Aí a gente tem o Brisa, e aí a gente vai entrar talvez nas questões de poderes. Mas o Brisa, ele tem um poder relacionado a mexer com os sentimentos das pessoas. E ele é muito engraçado, ele é meio, sei lá, não grosseiro, mas ele é meio, me sinto superior. Mas de um jeito não agressivo, o que acaba sendo legal. Aí a gente tem o Han, ou Ham, não sei como é que chama, mas ele tem poderes mais relacionados à força. Ele é muito gente boa e ele tem toda uma vibe de ficar filosofando. Ele fica tendo várias dúvidas, sabe? Questões assim. Aí a gente vai ter alguns outros personagens que vão ir aparecendo ao longo do caminho, que eu não quero dar nenhum spoiler, mas a gente tem um personagem aqui que aparece, que tanto o que ele é, como a personalidade dele é muito adorável. É impossível não querer o bem desse personagem, tá? Até o momento que eu tô. Importante pontuar que estou em 60%. E aí a gente tem a nossa personagem principal, que é a Vin, que é uma menina de 16 anos. Mas, ao contrário de muitas personagens principais de fantasia, ela não é burra. O que me pega muito, eu fico muito agradecida, porque me irrita personagem burra. Ela é um pouco intrometida e ela é bem desconfiada. Mas eu acho que esse combo faz sentido pra história dela. E é muito bem colocado no decorrer das coisas, sabe? Então eu tô gostando bastante dela. Não tem nenhum personagem que eu olho até agora e falo insuportável, não gosto, preferia que sumisse. Então isso tá sendo muito legal. É um livro que vai falar muito sobre poderes e sobre essa relação dos metais. Então a gente tem esses 10 metais principais. E que cada um deles tem a sua especialidade? O seu efeito, basicamente. E pode parecer meio complexo de início, principalmente porque eles usam uns termos de empurrar ou puxar, tipo,
a pessoa vai queimar cobre e aí ela vai empurrar. E aí tu fica tipo, o que isso tá falando? Mas não se preocupe, Brandon Sanderson é muito bom em explicar de um jeito acessível e que rapidinho tu vai estar entendendo e eles vão falar do tipo, tô empurrando tal coisa e aí tu vai olhar e falar, tá, já sei qual é a consequência disso, o que isso está fazendo. Então isso é muito legal. A gente vai ter aqui alguns assuntos, principalmente sobre religião, eu tô achando muito legal esse debate sobre figuras e sobre como isso influencia e sobre como existem religiões que vão se contradizer também, mas como isso é importante para uma sociedade e para momentos difíceis. Então, tenho gostado. Assim, não acho que isso seja super aprofundado, mas isso está sendo tocado, que me deixa feliz. Gosto de ver esses debates em livros de fantasia. A gente tá tendo aqui uma conversa sobre a diferença entre os nobres e os escassos, eu não sei como é que fala, a população normal. Então, ó, Atena minha, não sei se vocês vão ouvir, mas tem trazido assuntos legais e eu tenho me divertido bastante. Eu acho que o ponto mais forte, querendo ou não, é essa relação entre os personagens e esse desenvolvimento, principalmente da Vin e do Kelsier. E isso me agrada, mas talvez se a pessoa for esperando só questões políticas, vai se frustrar um pouco, porque eu sinto que tá muito focado nisso, querendo ou não. Por mais que a gente veja outras coisas, por mais que a gente veja a estrutura dessa sociedade, veja como esses poderes são colocados e tal. E eu gosto bastante que, até o momento, por mais que os poderes estejam colocados como uma coisa muito forte, ainda assim tudo está sendo muito bem estabelecido e é mostrado como, mesmo com poderes, essas pessoas não são invencíveis. Então, isso eu acho legal, assim. Eu sinto que eu demorei um pouco para pegar o ritmo dele, porque ele é um livro que introduz muitas coisas, com uma calma e às vezes uma certa repetição, mas não uma repetição exagerada ou que incomode, mas sim uma repetição suficiente para se fazer entender, sabe? Essa é a minha sensação. Tô falando aqui há 6 minutos e o meu notebook ainda não abriu a página que eu preciso, olha que legal. Mas é isso, eu espero terminar esse livro entre hoje e amanhã, porque eu tenho que editar esse vlog para sair na data que eu gostaria que ele saísse. Tomara que dê certo. Mas eu tô animada com Mistborn agora. Eu acho que eu entrei muito mais rápido em Elantris, mas eu tenho a sensação que Mistborn vai ser muito mais satisfatório e recompensador no final. Não sei porque tô com essa sensação. É isso que eu tenho para comentar sobre Mistborn até o momento. O que eu posso falar com vocês também, além disso? Eu li um livro de não ficção chamado Psicanálise de Boteco. É um livro que partiu de um podcast que existe, de um psicanalista. É um livro bem curtinho, tem tipo umas 200 páginas. Ele tá, não sei se ainda vai estar quando esse vídeo sair, mas eu peguei ele de graça no Prime Reading. Tem lá, é só procurar, não paga nada, se tu tiver o Amazon Prime, no caso. E eu gostei, é uma leitura que se propõe a trazer alguns assuntos muito comentados no podcast, mas com um embasamento maior, talvez. Eu não cheguei a ouvir o podcast. Ele traz 5 assuntos diferentes e entra aí nas explicações que a psicanálise faz sobre essas coisas e sobre de onde isso vem e como isso funciona no nosso subconsciente, etc. Ele vai trazer várias linhas teóricas, algumas coisas até que se contradizem para explicar o que tem na parte de estudos mesmo sobre, e o foco do livro, na verdade, é trazer isso numa linguagem muito mais acessível, então ele não tem muitos termos complexos. Ele não é uma leitura fácil, por isso que por mais que seja curto, talvez demande um tempo maior para ler, porque tem todas essas explicações e pode ser que tu não ache que essas explicações sejam o suficiente para esclarecer as coisas, mas como eu já tinha lido algumas outros livros e coisas relacionadas à psicanálise, eu achei tranquilo. Mas saiba que é um livro mais truncado, assim. Ele não é super fluido e tu vai ler tranquilamente. Ele exige um pouco mais de neurônios. Mas eu gostei bastante, eu tenho gostado de ler algumas coisas de não ficção. E é uma coisa que eu não tenho me obrigado, assim, às vezes bate à vontade, eu olho e falo, talvez seja legal. Eu sinto que ter lido a análise da Vera Iaconelli ano passado foi muito um divisor de águas para eu me sentir mais interessada em livros de não ficção. E principalmente porque eu tô aí já faz há um tempo fazendo terapia e tal, isso é uma coisa muito presente na minha vida. Não tenho a mínima vontade de me aprofundar de um jeito super acadêmico sobre isso, mas tenho curiosidade. E aí quando bate a curiosidade e eu encontro um livro que eu quero ler, eu falo,
e se? E aí é o que tem acontecido. Então, pra quem tem curiosidade, eu acho que análise é assim, leia, com certeza, mas Psicanálise de Boteco é um livro interessante pra pegar uma parte mais teórica mesmo. Então, li esse querido, li também Judas, não sei se comentei com vocês, mas li Judas, gente, sei lá, zero necessidade, tá? Podia ter passado sem essa. Eu não sei porque que as pessoas falam tanto desse livro é muito ruim, com todo respeito. Eu sou uma pessoa que gosta de ler dark romances, mas esse realmente é puxadíssimo. Não tem nem muito o que falar aqui, não quero me estender nesse assunto, me estressei, me irritei. Chegou uma hora que os meus comentários no livro eram puramente zoação e falta de paciência da minha parte. Mas como eu adoro me torturar, li até o final. Descobri que tem outros livros e que não são livros igual normalmente acontece nessas séries, que são livros com histórias independentes. Na verdade, não. É continuações mesmo. Até o momento, a não ser que eu me odeie muito, eu não vou pegar as continuações, tá? Porque eu acho que eu não me odeio a tal ponto. Mas é ruim, tá? Eu achei que ele ia ser muito mais escandaloso, muito mais subvertido, tá certo essa palavra? Mas eu achei que ele ia ser muito mais do que ele foi. Então, não valeu essa experiência. Tô toda desarrumada, entendeu? Eu tô com uma roupa aqui que era pra eu estar pedalando, sabe? Fazendo meu exercício diário, mas eu estava tentando terminar isso aqui, ok? E aí eu precisava vir conversar com vocês agora já, tá? Eu acabei de acabar, efetivamente. Eu acho que faz tipo 2 minutos. E aí eu vim conversar aqui com vocês. Eu posso falar, eu gostei muito de todo esse arco. Realmente esse livro é um livro que pode ser lido sozinho, porque o que começa sendo contado aqui é finalizado. E a gente tem esse arco fechado, realmente. É muito louco como eu fui lendo e eu fui conversando com algumas pessoas e eu tinha suposições de coisas que iam acontecer. E foi muito louco ver essas coisas sendo verdade. E mesmo que eu tivesse já esperando certas coisas, eu ainda assim me emocionei. Eu já tinha falado pra vocês, eu me apeguei muito aos personagens, a esse grupo que a gente acompanha aqui. A Vin, querendo ou não, por mais que ela seja novinha e é uma personagem de fantasia de 16 anos, ela não é uma personagem burra, isso é uma coisa muito importante. Ela pode ser um pouco imprudente às vezes, mas estarei aqui para defender a minha diva. Não tem como não falar do Kelsier, ele é a estrela deste livro. Todo o jeito dele, todo o jeito que o Brandon construiu ele é perfeito. Assim, não sei como elogiar mais. A gente tem um personagem aqui que vai aparecer mais pra frente, que é o Eland, eu não sei como é que vocês falam. Mas ele virou meu cristalzinho, tá? Eu também serei sempre defensora deste moço. Gosto muito do Divo, tá? Gosto muito do Seize, gosto muito do Brisa, do Ren, do Dox. Tipo, gente, esse grupo é família, sabe? Eu me senti muito apegada a todos eles. E eu gosto muito de como o livro debate algumas coisas sobre essa estrutura de sociedade, mas principalmente como ele tem um discurso muito forte sobre religiões. Eu gosto de ver discussões sobre isso, porque querendo ou não é uma coisa que, não que carrega, mas que norteia muitas pessoas. Então eu acho legal como isso é colocado aqui no livro, como isso é construído e como a gente vê os personagens interagindo com essas questões religiosas também, até porque o nosso grande vilão aqui, né, que é o Senhor Soberano, ele é visto como um deus. Então, o que a gente vê ali não deixa de ser uma teocracia, não é mesmo? Minha segunda experiência com o Brandon Sanderson, Elantris, tinha sido muito legal, mas eu sinto que o resultado final, a recompensa do final do livro, é mais satisfatória que em Mishmar, porque eu me senti mais próxima de todos os personagens. Elantris eu tive alguns ame ou odeie, na verdade quase nenhum ame e muitos odeie, eu não gostava de muitos personagens. Aqui a gente acaba tendo um grupo muito mais carismático para acompanhar, o que acaba, querendo ou não, facilitando em criar um laço com esses personagens. O mundo, eu gosto muito da ideia dos poderes, acho que eu gosto mais da ideia de poderes que Elantris mostra do que aqui. Querendo ou não, aqui é que a gente passa mais tempo com esses poderes e também a gente tem mais de um tipo de poder, né, que é mostrado e que eu acho que não existiu o maior tempo do mundo para aprofundar todos. Querendo ou não, a gente tem um foco muito grande em alomancia. Alomancia? Tá certo. Mas eu fui explicar em voz alta isso pra uma pessoa que não está lendo e eu me senti meio idiota falando sobre o rolê de comer metal e queimar metal e tal. Mas é isso.
Inclusive, enquanto eu estava lendo aí, saiu a notícia que o Brandon Sanderson vendeu os direitos da Cosmere para adaptações para a Apple TV, que a gente vai ter um filme, se eu não me engano, de Mistborn. E eu adorei saber isso enquanto eu estava lendo, porque foi deveras uma experiência. Quero muito saber como vai ser exatamente essa apresentação para o público geral, porque tem coisas que funcionam muito bem aqui, podem ser que não funcionem tão bem visualmente, veremos. Mas a gente também tem itens aqui, coisas muito interessantes de serem vistas, então vai ser meio louco, assim. Vamos ver como isso será adaptado, mas principalmente a parte dos metais me deixa meio encucada, porque é uma coisa meio interna, sabe? Veremos, vai ser uma experiência, estou ansiosa para esse momento acontecer. Eu não sei que nota ainda eu vou dar para esse livro, mas eu já queria vir aqui comentar com vocês. Ainda estou meio afobada pelo final da leitura. Eu gostei muito de como tudo foi elaborado e conduzido durante a maior parte da narrativa, por mais que tenha alguns momentos que eu tenha ficado um pouco cansada e principalmente mais no início eu tenho demorado um pouco mais para entrar. Quando eu entrei na história, eu efetivamente grudei nela, porque foi realmente uma criação de laço com os personagens e não só me importar com o que estava acontecendo politicamente. Então eu acho que talvez isso funcione para eu diferenciar tanto o primeiro livro de Mistborn com Elantris, porque Elantris, no meu ver, é muito mais focado na política e no desenvolvimento daquele mundo mesmo, do que nos personagens em si, e aqui a gente vai ter muito dos personagens, até porque a gente vai ter mais 2 livros que eu imagino que sejam com eles. Espero que sim, porque eu quero muito acompanhar mais. Eu gostei muito desse grupo. Ai, tô felizinha que terminei ele. Infelizmente, não irei começar logo na sequência o livro 2, que é o Poço da Ascensão, se eu não me engano, porque vou estar lendo aí uns outros livrinhos, porque eu fiquei também muito tempo aqui. Vamos respirar, ler algumas outras coisas. Nossa, eu falei nada com nada, basicamente, né? Quem já leu também, vem aqui conversar comigo, porque eu tava lendo e eu tava mandando as coisas no grupo, e a galera lá tava assim, ó, silenciosa. Aí eu comecei a surtar com as coisas que estavam acontecendo, e aí todo mundo ficou dando risada. Vocês sabem quem vocês são, mas é isso. Mas me contem, então, por favor, os surtos de vocês com esse primeiro livro, se vocês também tiveram surtos, se vocês acertaram algumas coisas, mas também não dá muito spoiler aqui nos comentários, por favor, pra ninguém tomar um spoiler desavisado. Se for colocar spoiler, avisa que tem spoiler. Vamos manter o respeito, ok? Boa tarde, gente. Então, hoje é dia 31, tá? Sábado. Ou seja, este vídeo é para sair amanhã. Mas eu quero vir conversar oficialmente com você sobre o final de Mistborn. Porque eu consegui terminar esse livro a tempo, por mais que até eu não estivesse mais confiando em minha capacidade. Mas consegui. Eu acabei gravando ontem um take, mas eu tava muito emocionada pós finalizar o livro. Então, senti que não estava sendo muito congruente. Mas, vamos lá. O que posso falar? Eu gostei muito do livro. Vou falar primeiro, sem spoilers, pra, né, quem não leu também poder saber as minhas opiniões. Mas depois eu quero falar algumas coisinhas mais detalhadas sobre o livro, mas aí eu aviso, então fiquem tranquilos. Eu já tinha falado com vocês sobre como eu me apeguei a esses personagens e isso foi uma, assim, certeza do início ao fim do livro. Eu gosto muito como cada um dos personagens é apresentado, como os poderes relativos a cada um também faz muito sentido com a personalidade daquela pessoa, sobre como as aparências também fazem muito sentido. Toda a relação, e principalmente, assim, o desenvolvimento do Kelsier e da Vin foram coisas que eu gostei muito de acompanhar, por mais que eu não seja mais tão fã de personagens principais, protagonistas de fantasia adolescentes, e a Vinha, que é uma garota de 16 anos, eu acho que faz muito sentido ela ter essa idade e também nos comportamentos dela. Ela é uma personagem desconfiada e a gente vai ver aí uma crescente aí sobre como ela vai ela vai entendendo o espaço dela nesse grupo, mas principalmente para a relação dela com o Kelsier, essa idade dela faz muito sentido. Isso é uma coisa muito, dá um quentinho no coração muito grande de ver acontecer e de ver esse sentimento entre os dois crescer e se tornando uma coisa tão importante para ambos, ao ponto de fazer sentido as coisas que vão acontecer mais pra frente e de fazer sentido as mudanças que a gente vê também nos personagens, porque o Kelsier, ele tem toda essa postura de fodão e de ser essa grande personalidade pra esse mundo, mas... E ele tem, assim, uma vibe toda de ser muito brincalhão e tal,
e ser meio inconsequente em alguns momentos. Com essa relação, ele vai vendo como esses momentos de ser inconsequente pode afetar as outras pessoas. Ele vai tentando dar uma segurada também por causa disso. A Vin a gente começa com ela sendo uma personagem muito quietinha, que tenta ocupar o mínimo espaço possível e ser vista o quanto menos. E a gente vê esse crescimento dela, então é muito legal ver como as atividades de cada um vai fazendo sentido e de ver esse grupo se tornar um grupo mesmo unido. E é muito satisfatório acompanhar isso. Outra coisa que eu sei que é muito comum a gente ter livros de fantasia em que a gente tem grupos de ladrões. E eu já li alguns livros assim, mas eu acho que eu ainda não li numa quantidade para isso se tornar repetitivo para mim. E aqui a gente vai ter esse grupo de ladrões e para mim o jeito que isso é estabelecido, o jeito que isso conecta tanto os personagens quanto as políticas desse mundo, quanto com os poderes apresentados, é muito encaixadinho, sabe? É muito redondinho e faz muito sentido. Então, por mais que isso seja aí uma trope meio comum atualmente, a gente também tem que levar em consideração que Mistborn fez 20 anos agora, então é uma coisa que na época não podia não ser tão comum, não sei dizer com certeza, mas eu tenho essa impressão que os livros com grupos de ladrões são uma coisa um pouco mais recente. Outra coisa que eu, assim, gostei muito de acompanhar é que a gente tem essas epígrafes que a gente não sabe quem tá contando, e a gente não sabe exatamente como isso vai se conectar com o resto do livro, em que parte da história, de que parte da história isso tá falando. E é muito legal quando dá pra entender e encaixar isso no todo. Também acaba sendo uma das coisas que te motiva a continuar, porque é um suspense que tá rolando ali no ar. Junto com essas epígrafes, a gente também tem aí um mundo em que alguma coisa já aconteceu, alguma coisa já deu errado. Então a gente já vê o mundo pós um grande acontecimento, sabe? E é muito legal acompanhar desse ponto, assim, porque o nosso plano inicial dos personagens também, ele não é o que a gente normalmente acompanha, sei lá, tipo em Percy Jackson, que é uma grande profecia que ele tem que salvar o mundo. Não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo um grupo de ladrões vivendo nesse mundo em que já rolou uma grande profecia e aparentemente deu tudo errado, sabe? Então, essa mudança de perspectiva é muito legal. Claro que se tu já leu coisas que usam isso, pode ser que isso não seja tão interessante, mas se a gente considerar que esse livro está fazendo 20 anos, eu acredito sim que na época isso era muito revolucionário, e eu acho ele ainda um livro muito atual pro que a gente tem em fantasia, porque é um livro muito sólido. Ao contrário de outros primeiros livros aí de fantasia, eu acho que ele isso, ele abre para um arco maior, mas o que é proposto aqui no início, a gente tem uma resolução no final, e é muito satisfatório ler isso, do tipo, se tu quiser, tu pode vir e ler só o Mistborn, mas se tu ficou interessado sobre essas outras coisas que são abertas e mostradas aqui, tu ainda tem mais 2 livros. Eu acho que Mistborn não é o livro mais fácil de fantasia para alguém iniciar no mundinho fantástico, porque claramente a gente tem livros mais simples e mais básicos, mas eu acho que é um livro que não assusta. Ele é um livro que a parte fantástica dele não é extremamente complexa. No primeiro momento, eu acho que é muito natural ter um estranhamento em relação aos metais e ao que cada um deles faz, e a gente vai ter alguns termos, tipo queimar metal, empurrar, puxar, e aí tu fica tipo, o que significa a pessoa tá puxando cobre? E aí chega um momento que isso se torna muito natural, do tipo, ah tá, isso aqui tem essa consequência, então é isso que a pessoa tá fazendo. Eu gosto também muito da ideia de como o sistema de magia aqui, por mais que aparentemente exista algumas brechas, ele ainda assim foi muito bem estabelecido no início, e até existe a fala de uma das personagens de que por mais que eles sejam brumosos, eles não são invencíveis. Eu gosto disso, de não ser um grande super ultra mega power poder e que a pessoa, nossa, ninguém poderá me derrotar, e é aquela coisa meio Marvel que a gente viu, né, que é sempre um grande outro vilão e lá. Gosto de que seja uma coisa um pouco mais realista, por mais que a gente esteja falando de fantasia. Então, acho que sobre essa questão de ser um livro bom para iniciar no mundinho de fantasias, acho que é uma boa opção. Eu acho que ele é muito recompensador. E eu já tô tendo essa sensação agora. Eu imagino que, até pelas coisas que eu vejo as pessoas que já leram uma trilogia falar, eu ainda terei outras coisas que eu vou sentir essa vibe de recompensa. É isso, essa jornada foi muito satisfatória. E eu acho que talvez se tu for pra esse livro querendo só intrigas políticas, apenas essa parte, ou só a parte de construção de sociedade mesmo, de mundinho e tal,
talvez vá se sentir um pouco frustrado, porque pra mim o grande foco daqui são as relações e a construção desses personagens e a construção da mitologia desse lugar também. Então eu acho que isso acaba sendo o maior foco aqui e que pra mim funciona muito bem. É muito gostosinho de ler, eu me diverti muito lendo. Eu fiquei tensa, eu fiquei preocupada. Assim, foi uma excelente leitura. Pra mim, não é um 5 estrelas única e exclusivamente porque eu não fechei esse livro com esse sentimento de é um 5 estrelas, mas eu fechei com o sentimento de que é um ótimo livro e eu quero muito continuar nessa história. Então, é isso, leiam, tá? Recomendo super. Entre Mistborn e Elantris, eu acho que Mistborn é mais fácil de tu criar uma relação e um laço com a história que tá sendo contada e com os personagens que ali estão. Pra mim, Elantris, por mais que eu tenha lido mais rápido e ele seja um livro único, até o momento, eu acho ele um pouco mais, não sei, não é sem graça, ele não é nem um pouco sem graça, eu acho ele muito interessante, mas eu acho que ele demora um pouco mais pra tu se apegar aos personagens, ou conseguir realmente fazer isso. Eu acho que eu não tive nenhum personagem que eu fui extremamente apegada. Eu gostava daquele universo, eu gosto de como as coisas aconteceram lá, e de como é um início de coisas, mas realmente eu lendo Mistborn e tendo lido Elantris, eu entendo porque o Brandon Sanderson fala sobre começar por Mistborn. Ele é um livro muito mais emocionante, talvez seja isso. Ele te pega mais por essa parte. E Elantris, pra mim, ele trabalha muito mais numa parte política e de mundo mesmo, assim, daquele universo e das coisas que acontecem ou não acontecem ali. Mas é isso. E agora eu quero muito comentar com spoilers. Então, vou deixar marcado aqui, provavelmente vai estar dizendo quando acabar os spoilers, tá? E pode pular pra lá, ok? Mas é isso, eu vou te dar um tempinho pra passar pra frente. Ok. Vamos falar sobre algumas coisas que são spoilers e que eu acho que talvez seja a minha única grande reclamação sobre esse livro. É que eu acho que o que a gente espera por boa parte do livro, que é esse grande final e a derrota desse grande ser que é o Senhor Soberano, é muito anticlimática. Assim, eu acho que até pelo que eu disse sobre as relações com os personagens ter sido a coisa mais forte, importante, impactante pra mim durante o livro, eu acho que a cena do Kelsier, a cena após ali, a situação, a cena do próprio Marsh é muito mais impactante e é muito mais bem colocada e escrita e emocionante do que a grande luta do final do livro. Porque é isso, assim, é uma luta muito rápida. Eu acho que ela acontece no momento em que tá muito óbvio já o que tá acontecendo. E se tu tiver tentado durante o livro completar o quebra-cabeça antes dele ser mostrado pronto, tu provavelmente já vai ter entendido o que tá acontecendo ali. Então aquela cena toda da Vin lutando e tal, e puxando os braceletes foi muito... Ah, tá, foi isso mesmo. Que loucura. Aí a gente tem depois a conversa do Caesar com o Marsh e a Vin sobre os poderes do Senhor Soberano. E foi meio, tá bom, ok. E ali também já abre o que eu tenho suspeitas do que virá nos próximos livros, né? Porque aparentemente, quando o cara roubou aí o lugar mesmo do herói, ele não acabou com as profundezas, elas ainda existem, até porque o nome dos próximos livros é O Pulso da Ascensão e O Herói das Eras, o que me leva a crer que teremos aí sim um retorno a essa grande questão. Mas eu acho muito... Sei lá, eu fiquei meio desanimada de ter lido essa cena e ela não ter tido o impacto que eu achei que ela teria, ou, sei lá, um nível de tensão, porque era, na minha cabeça naquele momento ali, era muito óbvio que o grupo iria conseguir vencer essa figura. E quem essa figura era, então, sei lá, foi meio, tá, que loucura. A parte do Marsh aparecendo como inquisidor foi muito mais legal, tá? Este momentinho foi muito bom. Agora o resto... E aí, coisas de spoiler, assim, que eu tava conversando no grupo enquanto eu tava lendo, e eu comentei várias coisas, mas logo no início eu tinha falado sobre as epígrafes, que eu achava que eram do Senhor Soberano antes de ser Senhor Soberano, e sobre o que é o ser morrer, porque eu acho que pra quem tem uma certa, sei lá, um certo costume a ler fantasias ou livros mais dramáticos, existe um tipo de personagem que é muito difícil ele ficar vivo. E pra mim o Kelsier, ele se enquadrava muito nesse personagem, assim, de ser essa figura, de
ter esse nível de sabedoria, mas ele também, esse carisma dele, pra mim foi muito bem colocado pra gente levar essa rasteira no final, ok? E por mais que eu soubesse disso, não, né? Eu não sabia, eu tinha essa convicção. Eu fui pega de surpresa, tá? Lágrimas rolaram. Eu acho que pra mim a cena deles falando sobre a figura que o Kelsier se torna é muito bonita. Eu gosto muito dos debates sobre religião e de como tava muito na nossa cara o que o Kelsier tava fazendo realmente. E sobre como o livro coloca isso, de tipo, às vezes não precisa fazer sentido e às vezes a figura não estar presente faz com que as pessoas, sei lá, tirem mais forças disso, sabe? É muito louco. Eu sou uma pessoa zero religiosa, então pra mim é muito mais nesse lugar de curiosidade e de como realmente faz sentido esse debate. Não tava esperando que o livro fosse andar tanto em torno disso e foi uma agradável surpresa, sabe? E aí eu tenho que dizer que eu sou muito fã de migalhas de romance, tá? Porque cada migalhazinha que eu recebi de Vin e Elend, satisfação! Eu preciso ver mais desse belo casal, tá? Eu cairia no papinho do Elend a qualquer momento, ok? Gente, ai. Eu descobri, na verdade, me contaram que ele é um personagem meio 8 ou 80 entre a galera que lê. Eu claramente estou amando o Divo. Eu acho que não teve nenhum personagem que eu olhei e eu falei, cara, eu não suporto essa pessoa. Claro que eu tô falando sobre as pessoas legais do livro. Eu acho que talvez quem eu mais me estressei tenha sido com Eden, não sei como fala, que fez toda aquela burrice e isso me irritou um pouquinho. Mas de resto, eles são muito perfeitinhos. Eu amo todos. Eu gosto muito do Dox. Nossa, o Dox é muito querido. Ele é a pessoa da organização, eu entendo ele com os papeizinhos dele, sabe? O Brisa também, dei altas risadas. As conversas do Brisa e do Rem, perfeitas. O Caesar também, nossa, que personagem incrível de acompanhar. Eu gostei muito dele desde o princípio. Eu até comentei no grupo quando ele apareceu, tipo, ele é uma pessoa muito adorável, um personagem muito adorável e muito calmo, mas ele me passa a vibe de que quando precisar, ele vai mostrar porque ele veio, sabe? Então, sei lá, eu me sinto muito querendo abraçar esse grupo e aqui realmente o Brandon Sanderson conseguiu me pegar pelo coração pra querer continuar essa série, o que é muito louco. Mas é isso. Acho que o que eu posso dizer é que não é um 5 estrelas, mas é realmente um livro que eu gostei muito. Recomendo muito a leitura. Pra quem não tem uma grande relação com livros de fantasia, tenta, que talvez venha aí. Eu gosto de uma fantasia farofa, bem farofa mesmo, mas eu gosto também, às vezes, de uma coisa mais elaborada e que é o que eu sinto que eu vou ter cada vez mais nos livros do Brandon. Ainda assim, é uma das primeiras coisas que ele lançou, então sinto que ainda virão coisas mais elaboradas ao longo do tempo. E o que eu posso adiantar pra vocês é que as minhas próximas leituras vão ser bem diferentes, tá? Eu já tô com elas separadas e a gente conversa sobre isso no próximo vlog daí, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog que me acompanhou durante o mês inteiro, por mais que esse não fosse o objetivo inicial, não é mesmo? Vem aí mais coisas, então se inscreve no canal, não esquece de deixar o joinha porque ajuda muito. Ativa o sininho se quiser saber as próximas coisas que vem aí, porque esse mês vem coisas, ok? Eu vou chamar aqui um dos obrigadores, tá? Pra testemunhar que mês de fevereiro terão outros vídeos, ok? Eu não sumirei mais, tá bom? Está testemunhado, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta, antes de dar tchau, me conta aqui embaixo se já leu Mistborn, se gostou, se concorda com as coisas que eu disse. Não tem spoiler, mas, por favor, né? Vamos respeitar os amiguinhos. Mas me digam qual o livro favorito de vocês do Brandon Sanderson, ok? Então, agora sim, beijinhos e até a próxima.